nessa noite, amém? Pode ficar de pé para nós ter a palavra de Deus. Seja bem-vindo, fala para mim aí, bem-vindo. Fala para você, bem-vindo. Deus abençoe. Isaías capítulo 64, se você está em sua Bíblia, se não vamos ler ali. Isaías 64, a partir do versículo 1. Diz assim: Ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descesses. Outra versão diz: se abrisses os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença. Versículo 2: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste, e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Aleluia! Fecha teus olhos, vamos orar, baseado nessa palavra. Ó Senhor, se o Senhor abrisse os céus e o Senhor descesse nessa noite, neste lugar, se a tua presença, Senhor, se manifestasse aqui nesta rua, nesse bairro, Senhor. Abre os céus, Senhor, sobre a igreja Mirabe nessa noite, meu Pai. Abre a igreja, Senhor, sobre este lugar. Desce com a tua presença, desce com o teu poder, com a tua magnificência, Senhor. Vem, meu Pai, rompendo toda barreira, todo o céu de bronze, de ferro, Senhor. E vem rompendo, Senhor, todo impedimento, toda barreira, Senhor, que o inimigo tem levantado nesse dia, que o inimigo tem levantado nesta semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos os céus abertos neste lugar, declaramos, Pai, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua glória, Senhor, que os céus se abrem, Senhor, e que todo inimigo do Senhor, neste momento, neste instante, bate em retirada, Senhor, bate em retirada deste lugar, Senhor, todo espírito de distração, toda muralha que o inimigo tem levantado, Senhor, para quitar a tua atenção, para tirar a atenção do teu povo, Senhor. E nessa noite chega a tua glória, desce, a tua presença desce. Levanta a tua voz, começa a orar, ora por ti, ora pela tua casa, pela tua família. Você veio receber uma palavra, você veio adorar ao Senhor, você veio buscar ao Senhor, você tem algo para dar ao Senhor, louvores de lábios agradecidos, uma canção de lábios que estão agradecidos, de um coração grato ao Senhor, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele entregou a sua vida na cruz, Ele morreu, Ele sofreu por ti e por mim, mas também Ele ressuscitou, para que hoje nós sejamos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, tomamos toda a autoridade do mundo espiritual agora, Senhor. Pai, comissionamos anjos do teu poder neste lugar, Senhor, na porta, no altar, em todo este prédio, anjos do teu poder, Senhor, executando a palavra que é enviada, Senhor, executando a palavra que foi enviada, Senhor, que acabamos de ler, e os céus se rasgam, Senhor, nessa noite. Queremos te adorar, queremos te louvar, queremos agradecer o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá essa liberdade, Senhor, para te adorar, para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, Senhor. Tira todo o cansaço do nosso corpo, toda a sonolência, todo o letargo, todo o peso nas costas, dores de cabeças. Nos declaramos livres nessa noite para adorar somente ao Senhor. Levanta as tuas duas mãos para o céu assim comigo. Fala: querido Deus, querido Deus, com mais força. Querido Deus, nesta noite, quero louvar o teu nome, quero agradecer o teu nome, me dá forças, porque eu reconheço que só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, abre os céus e desce, Senhor, em nosso meio, traz liberdade, restauração, mudança de vida, uma palavra de vida. Quero te adorar, quero te exaltar, quero agradecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Expressa para obrigado, Senhor, pela saúde.
pastores. Obrigado, Senhor, por esta casa de oração, que mantém as portas abertas. Obrigado, Senhor. Fala obrigado, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá salva em palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Nós te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui neste lugar, falando conosco. Nós queremos louvar e exaltar a tua santidade nessa noite, Senhor. Feche os teus olhos, comece a ver o Espírito Santo, a ver o Senhor no teu Espírito. E vamos começar a louvar Ele e adorá-lo, porque só Ele é digno do nosso louvor. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar conosco, para ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Alinha, Deus, aquilo que está incorreto, aquilo que está torto dentro de nós. Em nome de Jesus, porque nós queremos andar na tua vontade. Vem, Espírito de Deus, nós te convidamos.
queremos ser santos para que nós possamos te ver. Nós queremos ver a tua face. Venha, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, renova o nosso entendimento. Mostra-nos, Senhor, aquilo que não estamos enxergando. Venha, Espírito de Deus, e mata a nossa sede nessa noite. Nós temos sede, nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, que só podemos ser preenchidos pela tua presença. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, eu sei que sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu
todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Amém. Esse mecanismo usar a paz para mim, por gentileza. Obrigado. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, segundo escreveu o Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 14. Capítulo de número 14 e o verso 21. João, o Evangelho de João. Eu escrevi segundo escreveu João. Aí eu vi que ia ficar complicado. Segundo o Evangelho de João. Evangelho. Capítulo 14, versículo 21. Nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Amém. Que digamos que a gente vai entrar no dízimo, eu só quero deixar recado, pastor. Coloca a imagem do aniversário para mim. Lembrando que em outubro a igreja sede está de 27 anos de aniversário. Amém. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. 27 anos estaremos comemorando a sede. No dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 7 dias. 7 dias de noites proféticas, onde Deus está trazendo para nos ministrar o nosso apóstolo que vai ter uma palavra profética de alinhamento do nosso coração. Não perca. A nossa apóstola, e também tem uma palavra profética poderosa, o pastor José Bel, o pastor Claudir, o bispo Jefferson, o apóstolo Luiz Marcelo e o pastor Natanael. São pessoas usadas por Deus de uma forma extraordinária. Você não perca nenhuma dessas noites. Se você puder, vai a sete noites ali. Vai ser um tempo precioso, onde Deus vai falar, onde Deus vai ministrar. Ali terá teatro, terá coreografia, e no final da comemoração também terá bolo. Amém? E então, assim, se não vai sozinho, convide mais um, porque esses homens aqui, eu já, tirando o Natanael, que é um pastor novo, que ainda eu acho que vem da Argentina, isso? Do Chile, que eu não conheço. O restante tudo eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. São homens poderosos da parte de Deus. Amém. E então, vai com o coração cheio de expectativa. Porque já tem gente propósito de oração, trabalhando, se movimentando por esse propósito. Então, cria expectativa para você mais gente. Amém? Amém. E, queridos, agora entrando na palavra, lemos João 14, 21, que diz: aqueles que me amam, guardam o meu mandamento. Não somente guardam, mas obedecem. Presta atenção, porque nós vivemos perdoa minha voz outra também, tá? Já estou tomando um monte de remédio, mas ainda não passa. Não, como que alguém já perguntar, é Covid? Não é, fiz 3 testes para ter certeza. 3 testes, fiz um no sábado, uma terça e um na quinta-feira. Os 3 deram negativo. É gripe? É gripe. Querido, mas aqui, nós vivemos num século onde todo mundo fala que ama Deus. E é certo que todo mundo fala que ama Deus, porque todo mundo tem tendência a amar da onde sai. Você pode ver um órfão, uma maior expectativa daquele órfão é conhecer os seus pais, é conhecer o pai biológico, mesmo que alguém criou ele toda a vida. Ele não deixa de ser grato porque alguém criou ele. Ele é grato porque aquela pessoa criou, mas dentro dele tem um vazio que precisa ser preenchido pelos pais biológicos, que ele precisa ver, e quando ele vê, ele pode acontecer o que for.
mas dentro dele, ele vai sentir um carinho especial. E a gente, por isso que todos nós queremos sempre sair em busca de Deus, conhecer a Deus, porque a gente tem uma parte de Deus em nós, Ele soprou o seu Espírito, e quando a gente se afasta de Deus, mesmo assim a gente quer ser conectado a Deus. Por isso que todo mundo fala, eu amo a Deus, eu desejo Deus, quando eu morrer eu quero estar com Deus. Mas tem um porém, nós temos essa necessidade, essa carência de sentir Deus, de tocar Deus. Aqueles que buscam, que ministram, querem ter mais de Deus, mas aqueles que estão perdidos também querem encontrar a Deus, e assim começa uma caminhada. Mas eu não quero falar de quem deseja, quem não, quero falar daqueles que amam, porque eu e você dizemos assim, não, eu amo a Deus, e Deus sabe que eu amo. Mas será que é verdade? Se Ele pudesse hoje descer aqui na terra e falar assim, pastor Alex, será que você me ama mesmo? Ele dá o veredito dele, qual seria o veredito dele a meu respeito? Agora se coloque no meu lugar. Se Ele descesse aqui na terra e fosse dar um veredito ao seu respeito, se você o ama Ele ou deixa de amar, segundo essa palavra que a gente leu, será que Ele ia falar que realmente você me ama ou realmente não te conheço, você não me ama? Porque Ele disse que aquele que ama guarda os seus mandamentos, mas não somente guarda, não obedece. Será que eu e você realmente estamos amando ao ponto de obedecer? Porque o amor que Ele reconhece é aqueles que o obedecem. Eu posso falar que eu amo a pastora, o seu Cláudio, a dona Céia, os netos da dona Céia, todos os netos da dona Céia, ao que mesmo a neta da dona Céia. Esse é menino, É amigo, a dona Céia está trazendo a nova geração tudo para a igreja, ó. A dona Céia. glória a Deus. Eu posso falar que amo todos eles, mas se eu não tiver um comportamento de amor para eles, minhas palavras em vão. As minhas palavras em vão. Fora isso, as minhas palavras vão me condenar. Por quê? Porque você já sabe. Você pega aqui na terra aquela pessoa que fala demais e não faz. Quando aquela pessoa olha para ti e diz assim, olha, eu vou fazer isso por ti. O que você fala? Ah, nem vou esperar muito. Sempre falou, nunca fez. Sempre falou, não, vou fazer aquilo. Ah, não, nem espera. Nem espera que ele vai fazer. Segue a sua vida que se ele fazer é milagre. Não é assim que a gente fala. Mas eu e você, quando estamos diante de Deus, falando, Deus, eu te amo. Mas será que esse amor é correspondido com a atitude? Porque se você pega uma pessoa que ama, realmente ela fala, eu vou fazer aquilo. Ela vai e faz. Ela não deixa de fazer aquilo. Por quê? Porque ela precisaria provar alguma coisa. Se ela quer ter um amor daquela pessoa e demonstrar um amor, sim, ela tem que cumprir. Aqueles que são casados, se quer demonstrar um amor, eles têm que ser, no mínimo, fiel. Depois disso, demonstrar amor levando para uma viagem, para um jantar, mas a base tem que ser a fidelidade. E eu quero perguntar para você, você tem amado a Deus realmente só de palavras? Ou você tem amado a Deus com seus comportamentos, obedecendo a Ele? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Como tem sido o meu amor para Deus? Com ação ou só palavras? Só palavras? O problema é só das palavras, sem uma ação. Eu viro uma pessoa que perde credibilidade diante de todos. Mas se as minhas palavras é seguido de uma ação, eu ganho credibilidade à vista de todos. E quando eu falo todos, eu falo diante de Deus. Porque a gente quer parecer, mostrar uma imagem para Deus, mas Deus conhece o meu e o seu coração. As minhas palavras não convencem, não movem Deus, se não for seguido de uma obediência. Eu posso ter a maior fé de todas,
Mas a fé não vai me levar ao lugar algum se eu primeiro não amar e não obedecer. A Bíblia diz que uma mulher gentia lá da Grécia, ela foi atrás de Jesus e pediu um milagre para Jesus, porque a filha dela estava enferma, endemoniada, não me lembro. E Jesus disse: não é lícito, não é legal eu tirar os pão da mesa dos meus filhos e dar dos cachorros. E ela disse: mas até os cachorros comem das migalhas que é da mesa do teu dono. E Jesus disse assim: vai, a sua fé te salvou, vai, a sua filha está curada. Diz: vai para casa já, sua filha já está curada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não diz que a fé dela salvou ela, mas Jesus mandou ela para casa porque a filha dela estava curada. Aquela mulher, Jesus disse: olha, se Israel tivesse estado com uma fé dessa, não encontrei fé dessa em Israel. Era uma mulher da Grécia. Jesus não encontrou fé do tamanho daquela mulher no povo israelita, mas encontrou uma da Grécia. Isso quer dizer que ela foi salva? Não, quer dizer que ela viu um milagre. Mas a salvação só fez se ela obedecesse a Jesus. Amém. Mas a Bíblia diz que no meio de uma viagem no mar, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. E um dos discípulos, chamado Pedro, disse assim: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ao encontro, porque eles pensavam que era fantasma. E Jesus disse: venha. E Pedro deu 3 passos, bateu um forte vento e Pedro afundou. Jesus pegou na mão de Pedro e disse: homem de pouca fé, presta atenção. O apóstolo de Cristo, Jesus olha para esse homem de pouca fé, mas para uma mulher que era da Grécia, que nem o conhecia, só ouviu falar. Ela disse assim: nunca encontrei uma fé dessa em Israel. E eu e você hoje, olhando para Pedro, somos ele como exemplo, mas ele sempre teve uma pequena fé, mas não é a fé que vai determinar onde eu vou chegar, é a minha obediência. Se eu tiver uma fé pequena e me obedecer, eu vou ver coisas grandes. Amém. A minha fé está ligada não está ligada a eu ser salvo, está ligada a ver coisas grandes, mas o meu coração de obediência está ligado a ser salvo e ver coisas mais poderosas ainda nessa terra. Porque aquela mulher com um milagre, a Bíblia não fala mais dela, mas se a gente pegar a Bíblia, tem um livro, tem alguns livros que Pedro escreveu, eu acho que 2 livros que Pedro escreveu. Se a gente pegar a Bíblia, todos os evangelhos falam de Pedro, que era um homem de pouca fé, mas está na Bíblia. Por quê? Porque obedeceu. Aquela mulher também está na Bíblia, mas só no versículo e acabou a parte dela. Queridos, não importa o tamanho da fé, importa eu colocar minha fé em obediência a Cristo. Se eu quero falar eu amo, eu obedeço. Não preciso de muita fé, eu preciso só de fé. Não preciso de uma grande, de uma pequena, em obediência. Você então quer que eu ame a Cristo? Nosso amor seja seguido de obediência e guardamos o mandamento dele. E eu falo isso agora no momento do dízimo das ofertas, porque é um momento mais difícil para os cristãos entender o momento do dízimo e das ofertas. Mas se eu não conseguir ser fiel ao pouco, eu nunca vou poder governar sobre o mundo. Se eu não conseguir entender que nada veio de mim, tudo veio dele, conforme diz João 1, eu nunca vou poder acessar o muito. A gente acha que já alcançou muito. Querido, aquilo que você está vivendo hoje não é nem o piso daquilo que Deus tem para você. Aquilo que eu vivo hoje não é nem o piso que Deus tem para mim. Se eu prosseguir obedecer, eu vou olhar daqui um tempo para trás e falar: vivi tantas coisas em Deus por causa da obediência, mas eu posso pegar e deixar de obedecer e continuar a minha vida e falar assim: a minha vida, eu nasci assim e não mudei. Mas Deus não tem culpa nenhuma disso, porque a semente Deus está te dando todo dia. Deus te dá semente para você semear, Deus te dá semente para você ofertar, mas tem gente que retém a semente por medo da falta. Deixa eu te falar, por medo da falta,
pessoas morreram e abriram o seu colchão, e o que ele tinha lá dentro do seu colchão não chamaria mais para aquela época. A moeda já tinha atualizado. Por causa da falta, tem pessoas que passam fome com medo que vai faltar. Mas deixa eu te dizer, se você souber ofertar, nunca vai te faltar, porque há algumas leis que jamais se mudam. A Bíblia diz que o dia e a noite, o inverno e o verão, a semeadura e a colheita são leis que jamais vão deixar de existir. Se você está sentindo falta de alguma coisa, preste atenção se você tem ofertado. Se você está sentindo falta, você vai se parando de dizimar, ofertar, vai começar a faltar, porque uma hora a semente cessa. Eu tenho uma irmã que eu oro até hoje para ela voltar para Cristo, mas a minha irmã, um dia ela estava de ofertar e dizimar, e Deus abençoou ela tanto. Quando ela ofertava e dizimava, Deus abençoava ela tanto, e continuou ofertando e dizimando, e parou, mas ela continuou colhendo. Ela comprou uma casa, ela comprou uma moto, comprou isso, comprou aquilo, mas parou de ofertar e decidiu sair da casinha. Não quero mais saber de nada. Perdeu a casa, perdeu tudo. Hoje ele morava no Paraná, voltou para a Barra Velha. Falou: hoje eu vou começar a dizimar. Deu o primeiro dízimo, estava desempregado. Falou: vou pegar um dinheiro, vou dizimar. Dizimou. Primeiro dízimo, Deus abriu a porta de emprego. Aí por acaso mandaram ela embora. Ela, meu Deus, mandaram embora agora. Ela falou: mas não vou parar, pegou o dinheiro, dizimou. Automaticamente deu a porta de emprego abriu para ela. Aí ela mora, todo mês ela manda para mim: manda aqui para meu dízimo, da minha oferta. Amém, glória a Deus. E até hoje ela está empregada, está crescendo. Amém. Menino, eu não quero exaltar a vida dela, mas eu quero exaltar o princípio que Deus estabeleceu. Se eu e você obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Amém. Mas para isso eu preciso ser obediente e ter fé. É aquele que deu semente, a mim dará o pão. Amém. Aí o pão eu posso comer, mas a semente não. A semente é oferta. Amém. Amém? Amém. Prepara o seu dízimo, a sua oferta e traz diante do altar. Amém. Pai, é no nome de Jesus que oramos e apresentamos diante do Senhor essas ofertas, esses dízimos. Apresentamos a Ti, meu Pai, declarando santo, porque Tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Pai, aqui queremos, meu Pai, que aqui há semente de fé, semente, meu Pai, que vem através de uma obediência. Pai, aqui há, meu Pai, um clamor por um milagre. Aqui há, meu Pai, aqueles que estão pedindo, meu Pai, sementes para continuar semeando, mas também estão pedindo um pão. Pai, que o Senhor abra a janela dos céus nessa noite sobre nós, que nós possamos, meu Pai, provar as suas bênçãos que não iremos suportar em nossos corpos. Pai, que nossas casas sejam, Pai, tenham alimento e fartura, meu Pai, tenha abundância de alimentos, tenha prosperidade, tenha a Tua presença, que essa semente seja plantada, meu Pai, junto a ribeiros, e as suas folhas também sirvam de remédio, seus galhos de sombras, para nos fazer refrigério, que essas sementes, meu Pai, plantadas, dê frutos e frutos, meu Pai, e também nossa geração, nossos descendentes, e aqueles que vêm após a nós possam provar. Pai, acreditamos, meu Pai, porque a Tua palavra aqui diz que aqueles que semeiam colhem 30, 60, 100 por um. Nós queremos que aqui semeamos na melhor terra, na reino do Senhor, e nela iremos colher 100 por um, porque é o Senhor que dá a colheita. Então, meu Pai, que nessa noite as portas de trabalho abram-se, os negócios se ampliem, em nome de Jesus.
Pai, aqueles que estão pedindo recursos cheguem, aqueles que estão dizendo que aumento de salário aumenta. E haja segundo a fé dos meus irmãos, e faça grandes coisas na vida deles, para a glória do teu nome. Assim oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor. Recebeu a pastora Marcela. A pastora Marcela é uma mulher muito usada por Deus. Amém. Amém. Ela voltou para Santa Catarina há pouco tempo. Ela é da Argentina. Ela é argentina, né, Carlos? Sim. Ela é da Argentina. Tá? Então, abre o seu coração para que Deus quer falar através dela. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, pastor. Boa noite, igreja. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Me sinto muito honrada de estar nessa casa. Muito obrigada, primeiro a Deus. Depois a nossos apóstolos, a apóstola Susana, apóstolo Antônio, e a nossos pastores, o pastor Alex, a pastora Gabi, que são os desta casa aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim e eu estou tremendo porque é muita responsabilidade. É uma honra que o Senhor dá para todos nós. Amém? Pregar sua palavra, compartilhar o que o Senhor fez primeiro na nossa vida e o que o Senhor vai fazer também na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da nossa geração. Amém? Amém. Porque tudo que a gente leva, tudo a gente acarrega, como que fala? Traz. Tudo que de você vai passar para os teus filhos. Amém. Você vai passar para os teus netos. Você vai passar para os teus bisnetos. Seja bênção ou seja maldição. É forte, é muito forte. E eu sou muito grata pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela tua casa, pela tua família, e que a palavra do Senhor ela seja transmitida para ti de uma forma poderosa, do Espírito Santo de Deus, que Ele que fala através de nós, Ele possa atingir não só a tua casa, senão a tua família, a tua geração e tudo que tem na tua mão, tudo que leva teu nome, porque tudo que onde você coloca a tua mão, tudo onde você coloca teus pés, Ele leva teu nome, e você tem o poder e a autoridade de Deus para agir nesse lugar. Então tudo que sai dessa casa preciosa, desse momento, esse momento que você vem aqui na casa do Senhor, alabar Ele, adorar a sua presença, você está levando toda essa glória, tudo que está aqui no ambiente espiritual, você está levando para a tua casa. Amém. Por isso que você tem uma semana abençoada cada vez que você chega aqui. Por isso que quando você entra nesse lugar, você sente como que o peso que estava dentro de você cai. Não é verdade? Você se sente livre, porque aqui nesse lugar está a glória de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, porque diz a palavra do Senhor que quando você recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a tua vida, ele marca você e depois vem a chenura do Espírito Santo, quando você é enchido até transbordar, que até o fim dos tempos, o que vai levar você para a glória de Deus é o Espírito Santo que está dentro de você. Porque no momento que tocar a trompeta, sabe, aquele soar da trompeta, não sei se você fala muito assim, mas você entende? Não é você com o teu ouvido natural que vai ouvir, é teu ouvido espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Por isso a gente tem que estar preparado para aquele momento, a gente tem que estar preparado para aquele momento que vai chegar, e nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Nós somos a última geração. E por quê? Porque eu tenho certeza, porque está escrito na Bíblia. Nós seremos a última geração, a último mover do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Seremos nós, você, eu, eles. Para ser cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer o último avivamento aqui na terra. Mas é o Espírito de Deus que vai ser quem vai ouvir aquele tocar de trompetas. E ele vai arrebatar a igreja. E a gente vai ser arrebatado nos céus. E seremos transformados a um ambiente de glória, a um corpo de poder e autoridade com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse dia não está muito
E a igreja, mas a igreja, o Senhor vem procurando uma igreja limpa, pura, santa, agradável e perfeita. Mas quem de nós é santo, puro, agradável e perfeito? Quem? Você é santo e puro, agradável e perfeito? Camina no ar, não pisa terra. Parecesse que fosse impossível, não é verdade? É como quando a gente lê na Bíblia a mulher, como é, no livro de Provérbios, a mulher, aquela, você fala assim, meu Deus, essa mulher não existe. Parece que não fosse possível. Uma mulher que faz de tudo, não é verdade? E na Bíblia também ela simboliza a igreja. Essa mulher aí simboliza a igreja. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas essa mulher não existe. Como que a gente vai conseguir ser alguém assim, desse jeito, tão perfeito? Mas, na verdade, não é tua força na minha força. A gente nunca vai conseguir ser desse jeito sozinho. Por isso que a Bíblia diz que a gente, quando a gente entra na presença do Senhor, quando você veio a Cristo, quando você se acercou a Ele, quando você se achegou a Ele, foi por Ele, não é por nós. Por quê? Porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é digno de toda a glória. O Senhor, Ele é maravilhoso e nós somos imperfeitos. Mas, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos, aos olhos do Pai, nos tornamos perfeitos. Amém. Através do Espírito Santo de Deus, você se torna assim perfeito. Mas para isso também você precisa do Espírito Santo de Deus te trabalhar, te redarguir, trabalhar no teu interior. E eu quero compartilhar com você uma palavra do livro de Isaías 59, 2. O tema do nome da pregação é Separados de Deus. Eu não sei você, mas eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu cheguei aos caminhos do Senhor. Na verdade, eu nasci numa casa cristã, num lugar cristão. E meu pai, ele foi curado de câncer. Eu recebi libertação na minha casa, porque meu pai, ele fazia pactos com o inimigo. E eu vivi uma vida olhando cara a cara com os demônios. E então, meu pai chegou aos pés do Senhor, ele se entregou ao Senhor, e o Senhor veio fazendo uma renovação na nossa vida, nossa casa, nossa família. Meu pai se entregou a Deus, realmente eu vi, e eu capturei dele aquela devoção dele por acordar de madrugada para orar. Até o dia de hoje eu lembro disso na minha mente. Como ele acordava, ele era pedreiro, então ele acordava cedo para ir para trabalhar, mas ele acordava muito mais cedo. Ele colocava um terno, uma gravata, calça de vestir, sabe? Para ir e entrar a orar. E ele entrava a orar, e quando ele saía, tirava toda a roupa, colocava sua roupa de serviço e ia para o trabalho. E isso ficou na minha mente. E eu conheci essa face dele, de orar, clamar ao Senhor. E eu vi muita libertação na minha casa, na minha família. Quando, mesmo assim, depois meu pai faleceu e minha família se afastou do Senhor. E eu, na minha adolescência, fiquei com aquele amor do Senhor, porque a gente não deixa de amar Deus, mas a gente deixa de congregar. Não é verdade? A gente não deixa de amar Deus. Ninguém você vai lá falar com uma pessoa e fala assim, mas você odeia Deus? Não. Ele não odeia Deus, mas ele se afasta e deixa de congregar. E quando você deixa de congregar, você vai a colocar hábitos na tua vida que eles vão te afastar cada dia mais da presença de Deus.
E depois que eu casei com meu marido, que a gente também se conhecia desde muito jovem na igreja, graças a Deus, ele era cristão também. Mas eu estava cheia de demônios. E eu sofria muito medo, mas aquele medo de terror, sabe? Eu não conseguia dormir sozinha, eu não conseguia dormir com a luz desligada, apesar de ser já grande, já adulta, não conseguia. Tinha muitos ataques espirituais na minha casa, já com meu marido, eu me lembro quando eu tinha eu sentia aqueles ataques espirituais, eu falava para meu marido e ele começava a recitar a Bíblia para mim, sabe? Ele me falava, mas você repete, o Senhor não deu espírito de temor, nem espírito de covardia, e ele repetia, e eu repetia, mas nada acontecia. Passou-se uns anos, e a gente voltou para os caminhos do Senhor, eu e meu marido. E o Senhor me fez livre daquilo, para a glória do nome de Jesus Cristo. O Senhor me fez livre. Eu era uma pessoa que não falava, meu marido está aí, eu não falava com ninguém, eu era super tímida, fechada totalmente, sabe? Mas por conta daquilo que eu já acarreava na minha vida. Então eu não falava com ninguém e levava uma vida assim, tipo atrás do meu marido, entendeu? Tudo que tinha que falar era com ele. Eu tinha que fazer com ele. Ele era praticamente meu pai. Né? E o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Quando o Senhor me libertou daquele demônio que atrapalhava a minha vida, eu nunca mais tive medo. E o Senhor me revestiu com uma ousadia. E eu comecei a trabalhar em meu marido na libertação. Daquele lugar onde Deus te tirou, é aí onde você tem que voltar para libertar aqueles que você sabe como eles vivem. Como eu vivia oprimida por demônios, eu sei o que se sente. Eu sei que eu ia para a igreja e no meu quarto eu orava, mas eu nunca fui livre. Nunca fui livre. Então, daquele lugar onde Deus te tirou, é para você ir lá e você voltar e começar a libertar aqueles que estão em cativeiro, igual onde que você estava, igual ao lugar onde você estava. Se você teve problema no casamento, então começa a falar para teu amigo, tua amiga, aquele irmão que está na igreja, que tem problema no casamento, que ele está precisando de você. Porque Deus já te tirou daí, você sabe o caminho. Amém? Amém. Então nessa noite eu quero falar sobre uma palavra de libertação. Amém. Diz o livro de Isaías 59, deixa eu ver aqui na Bíblia. 59, 2. Diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa palavra aqui eu quero trazer bem rápido para a tua vida, eu quero ministrar depois. Diz: as suas maldades separaram você do teu Deus. E eu quero aclarar uma coisa aqui, porque muitas vezes a gente fala assim: mas isso é uma palavra para aquele que não conhece Deus, aquele que está perdido no mundo. Mas não, meu irmão. A Bíblia, quando ela fala, ela está falando para a igreja. Porque você sabia que uma pessoa que não tem a Deus, que não conhece o Espírito Santo de Deus, pega esse livro aqui e ele lê como história, ele não entende, ele não compreende. Porque tudo que é falado aqui é a revelação do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma pessoa que não conhece a Deus, por isso ele fala aqui assim: as tuas maldades separaram você do teu Deus. Estamos falando de uma pessoa ou um povo, vamos falar assim, ou
afastei dele. E nesse afastar, se você lê o livro todo de 59, todo o versículo 59, você vai achar muita coisa na que você se vai identificar. Porque esse povo aqui era o povo de Deus. Era um povo escolhido, era um povo que enxergou a glória de Deus. Mas mesmo assim, eles se afastaram de Deus. E eu na minha adolescência, me afastei de Deus. Mesmo vendo como Deus tinha levantado meu pai, curado do câncer. Meu pai não tinha nem feito a cadeira de rodas. Ele não tinha a coluna, ele não tinha a cadeira, porque ele tinha leucemia e ele tinha câncer no osso. Meu pai foi curado também do mal Hansen, que é a lepra, por ele mexer na bruxaria. Entendeu? O diabo queria destruir ele. Mas mesmo assim, eu vendo, enxergando, vendo como o Senhor tinha tirado ele da escravidão, do pecado da morte, tirando minha família, mesmo assim eu me afastei. Mas como a gente se afasta do Senhor? Quando a gente começa a caminhar longe dos nossos irmãos. Quando a gente começa a caminhar longe da igreja. Por isso o apóstolo Paulo falou assim: não tenha por costume não se congregar. Não leve no teu coração isso de não se congregar, porque uma vez que você deixa de se congregar, você começa a caminhar nos caminhos que te vão levar longe do Senhor. E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu não vou me perder. Eu também pensava assim, meu irmão, eu não vou me perder. Mas quando você, não vou ler, mas está aqui no livro de Isaías também, 59. Mas quando você começa a olhar de novo, você já está quilômetros longe da presença de Deus. E quando você quer orar, já não consegue mais orar. Quando você quer clamar, já não consegue mais clamar. Porque teve um monte de pequenas coisinhas que o diabo começou a trabalhar na tua vida, na minha vida, para nos afastar da presença de Deus. Amém? Amém. Você me fala se não está entendendo, tá? Amém. Quando a gente começa a caminhar longe da presença de Deus, a gente começa a quê? Primeiro, você se afasta. Você começa a falar assim: não, eu vou um domingo só. Ai, não, eu vou uma vez no mês. Ai, não, eu vou cada tanto, uma vez no ano. Mas aquele fogo que você sentia quando você estava na presença de Deus, nos primeiros tempos, quando você começava a caminhar na presença de Deus, quando você via a glória de Deus descendo, quanto de você, ninguém dos que estamos aqui podemos falar assim: não, eu nunca vi a glória de Deus. Você viu a glória de Deus. Você viu a glória de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida mesma. Como Deus te transformou, como Ele te sacou das trevas e te colocou na luz. Como que você começa hoje, como você se olha hoje e fala assim: meu Deus, como eu era aquela mulher, escrava do pecado, escrava da morte, escrava do medo, escrava mesmo do diabo, e hoje eu estou aqui adorando meu Deus. Como que é? Você viu a glória de Deus. Então você também é esse povo que viu a glória de Deus. Mas quando começam as pequenas coisas, e diz todo o livro de Isaías, diz assim, que começam as fofocas, começa a reclamação. Ai, eu não gostei da cara do pastor. Ai, eu não gostei hoje a cadeira estava muito fria. Ai, eu não gostei, demorou muito começar o culto. Ai, e começa. E você dá um passinho, sei lá. Depois chegou: ai, você viu que o pastor caiu no pecado? E você vai outro passinho, sei lá. Ai, e você viu aquela igreja? O que aconteceu naquela igreja? A cantora que fugiu, que foi para, não sei, inventa aí uma história, porque história de crente não sei muito. Mas você começa a entrar naquela situação, você começa a concordar com o diabo sobre teus irmãos. Você começa a concordar com o diabo
mirar para você, você não vai ter argumento nenhum para contradizer o diabo. Quando você se dá em conta, não sei se você fala assim, mas quando você se dá em conta, você já está totalmente envolvido naquela situação. Eu sei porque eu passei, eu vivi isso. E começo a criticar cá, e começo a criticar lá, e dou minha opinião de cristão. E dou minha opinião sobre a vida do outro. Como ele tem que viver, como ele tem que agir, como ele tem que fazer, como o pastor tem que agir, porque eu faceria muito melhor. Eu sei porque eu vivi. E quando me di em conta, eu estava longe, quilômetros de Deus. Por quê? Porque ninguém te deu autoridade para você julgar ninguém. Você tem autoridade para olhar, para pisar a cabeça da serpente, mas não a cabeça do teu irmão. E quando eu falo irmão, eu estou falando globalmente da igreja universal. Aquela igreja não interessa o nome, a placa que ela leva, eles são teus irmãos. Cristo morreu por eles também. Jesus se entregou na cruz por eles. Não importa a denominação, não importa nome, não importa se é apóstolo, bispo, pastor, presbítero, você não tem autoridade para falar deles. Para isso, eles têm seus pastores. Se alguém tem que falar com eles, são seus pastores. Os pastores vão falar com amor, porque a nós nos falta maturidade. Não é verdade? Não é verdade? Amém. A nós nos falta maturidade. Porque já queremos agarrar e torcer o pescoço deles. Volta para Cristo. Não é verdade? Eu sou assim. Me falta maturidade. Nos falta amadurecer o caráter. Nos falta amadurecer o amor. Porque sem amor, não somos nada. Se a gente não tem amor, se você e eu não amamos a nosso irmão, se eu não amo aquele que está lá fora, seja cristão, seja católico, seja mormon, seja o que for, se eu não amo ele, não tenho a Deus. Simples. Eu preciso amar. Eu preciso amar. E diz a palavra do Senhor, mas as maldades separaram você do seu Deus. Não deixe que o inimigo afaste você do teu Deus. Não deixe que o inimigo tire você da presença de Deus. Quantas vezes a gente vai a jantar, senta na mesa e começa a falar mal do outro? Ou como alguns dizem, vamos nos desahogar em família. Mas não vai sair para ninguém, vai ficar tudo entre nós. Mas o diabo está aí, sentado, jantando com você. Enquanto você está falando da vida do outro. Por que a gente não arruma primeiro a nossa vida? Por que a gente não olha primeiro para nós? Por que a gente não cuida primeiro do nosso lar? E depois a gente, quando a gente já estiver perfeito, agradável, limpo, cheirosinho, aí a gente fala do outro. Aí a gente procura arrumar a vida do outro, não é verdade? Amém. Eu falo só para mim. Não estou falando para ninguém, estou falando para mim. Amém. Primeira meditação tem que ser para nós. O que nos afasta do Senhor? A falta de perdão, a inveja, a amargura, tudo aquilo que possa ganhar teu coração. Porque teu coração é o trono de Deus. É aí onde Ele está sentado. Ele está sentado no teu coração, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Tudo aquilo que afasta você de Deus é tudo aquilo que você guarda. E está aqui, ó, está escrito: os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Tudo que estiver oculto na nossa
consegue tirar para fora isso. E a gente vai falando, ocultando. E a gente vai passando pano, como fala o brasileiro, passando pano, passando para cima. Você diz assim, né? Passando pano, ocultando. E hoje, ou mesmo dentro da casa, dentro da família, acontece nos casamentos. Eu escutei muito isso. Eu não sou uma pessoa muito de guardar as coisas, eu não sofri disso. Mas eu escutei já muito das pessoas falar assim: meu marido me feriu e eu relevei, deixei passar. Mas depois você vai deixando passar uma vez, você vai deixando passar outra vez, você vai deixando passar outra vez, e quando você viu, aquilo se tornou uma coisa muito grande para perdoar. E aquilo se tornou uma mágoa, uma amargura, uma dor que você não pode conter dentro de você. E quando você vai orar a Deus, aquele pecado vem na tua mente e você não consegue falar com Deus como você tem que falar. Diz o livro de Hebreus: aproximemo-nos confiadamente ante o trono da graça, para achar misericórdia para oportuno socorro. Não sei se estou falando bem, mas o pastor quer colocar aí, o livro de Hebreus 4:16. Essa palavra tocou muito minha vida. Hebreus 4:16. Aproxima-te confiadamente, por cada vez que a gente entra na presença de Deus, tanto aqui na casa de Deus como no teu quarto, quando você está sozinho, quando você se aproxima a Ele, você tem que entrar confiado. Como você entra confiado? Quando você entra confiado a um lugar? Quando você conhece a pessoa que está do outro lado, não é verdade? Se eu conheço a pastora Gabi, mas eu sou amiga dela, eu conheço ela, eu vou chegar na casa dela, confiada. Oi, pastora! Vou abraçar ela e entrar e tomar um café com ela, porque conheço ela. Não é verdade? Quando você entra confiado a nosso Senhor, quando você conhece. Mas essa palavra tocou muito minha vida, porque eu disse: como eu consigo entrar confiado? Porque quando eu estou orando e tentando orar assim, passou muito na minha vida isso. Eu comecei a orar e já disse: meu Deus, o Senhor não me vai ouvir? Porque isso e porque aquilo, e começar a reclamação. A reclamação pela minha vida, a reclamação pelo meu casamento, a reclamação pelas minhas finanças. E eu tinha mágoa no meu coração. Muitas vezes você tem mágoa por você mesmo. Você mesmo tem. Puxa vida, eu não consigo ser a pessoa que eu quero ser. Puxa vida, eu não consigo orar. Eu não consigo clamar. Eu não consigo me abrir perante Deus. E a gente se sente desse jeito. A gente não consegue abrir o coração para Deus. Mas isso não acontece de um dia para outro. Isso são coisas que vêm na tua vida, na minha vida. Muitas vezes de anos e anos e anos e anos, guardando coisas, relevando, passando pano. Não, meu filho falou tal coisa, falou mal para mim. Falou de um jeito errado. Minha mãe me falou grosso. Ai não, mas não vou pedir perdão para ela, né? Não vou perdoar ela também, porque ela só se sentiu ofendida. Vou relevar, vou deixar. Quando você vai lá na frente, você carrega um peso nas tuas costas, no teu coração, e que você não pode ir perante Deus, porque você se sente culpado, porque você se sente ferido. E esse povo aqui começou assim. E quando eles se deram em conta, você está procurando por outro lado o que você está precisando. Eu me sinto vazio, vou lá beber uma copinha de vinho. Vou lá, se te entender o dia todo. Vou lá, olhar
ligar o celular o dia todo, para não escutar minha família, para não escutar ninguém. Começamos a adorar outros deuses. Começamos a buscar por outro canto. Começamos a buscar em outro lugar o que devemos buscar na presença de Deus. E nos perdimos. Perdimos a sua presença. O Deus, Ele é Deus. Ele é teu Deus. Você recebeu Ele como teu Senhor, como teu Salvador. Mas as coisas da vida foram afastando você. E uma dessas é essa falta de perdão. Te perdoar e perdoar outros. Faz uns anos eu tive uma dificuldade muito grande no meu casamento. E para a glória de Deus, o Senhor restaurou isso aí. Mas quando eu fui fazer um curso de casal com meu marido, eles falaram, sabe, uma coisa muito poderosa na que eu me senti tocada. E eu vou te falar, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. 11 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. E eu não chorei na morte dele. Porque eu sentia que eu devia ser forte para minha mãe e para meus irmãos. Eu não chorei. Chorei depois, mas aquele choro, sabe, não o choro do luto. Porque o choro do luto a gente tem que viver no momento, tem que chorar. E eu não chorei. Mas muitos anos depois, eu vim chorar quando eu fiz esse curso de casal. E adivinha por quê? Porque eu sentia que meu pai tinha me abandonado. Mas como? Meu pai não tinha me abandonado. Meu pai morreu. Não foi vontade dele morrer. Mas eu sentia que meu pai tinha me abandonado. E eu carreguei muitos anos com aquela dor. Mas muitos anos. E eu trazia aquela dor para a vida do meu marido. Eu agia como se ele tivesse a culpa, como se eu tinha que cuidar dele como se fosse meu pai. E não era assim. Marido é marido, pai é pai. Mas quando a gente carrega aquela dor de uma coisa que a gente não consegue confessar para Deus, eu não conseguia falar do meu pai para Deus. Porque Deus que levou meu pai. Mas ele não tinha culpa, nem eu tinha culpa. Mas eu me culpava também. Quando o Espírito Santo de Deus revela para a tua vida alguma coisa, não sim, eu falava assim, meu Deus, mas isso é besteira. Eu falei para mim mesma, Marcela, como é que você pode, ainda sendo adulta, já muito grande, chorar algo que aconteceu faz 20 anos? Como? Sim. Porque o coração consegue guardar mágoas de muitos e muitos e muitos anos. E você pode ter muitos anos, mas você ainda lembra da dor do teu pai, a dor da tua mãe, a dor que você passou na infância. E não é malo você confessar para Deus. Muitas vezes a gente tem vergonha de confessar para alguém, mas não precisa confessar para alguém, você precisa confessar para Deus. E vou ler esse último versículo e vou finalizar aqui. No livro, no Isaías também. Deixa eu ver que eu não perdi aqui. O livro de Isaías 59:1 diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O Senhor, Ele está disposto para te salvar, para me salvar, para me tirar da cadeia. Todo aquele que te afasta de Deus é uma escravidão. A gente não vê no momento, mas Ele coloca grilhetes nos teus pés. E você vai caminhar na vida pesado. Você vai caminhar na vida amarrado. Você vai caminhar na vida com culpa, com necessidade. Você nunca se vai sentir
E eu estou falando de muitas coisas que traem maldição: a fofoca, a revolta, o ódio, o rancor, a falta de perdão, bruxaria, feitiçaria, santerismo. Todas essas coisas eles traem maldição na tua vida. Divórcio, morte precoce, aborto, blasfêmia. Tudo ele traz maldição. E quando você vê, porque eu falava assim antes, eu me lembro, falava, eu nunca quero ser como era minha mãe. Quando eu vi, eu estava fazendo o mesmo. É uma coisa que você não quer, mas ele está aí. Tem legalidade. Então todas essas coisas a gente precisa rendir perante Deus, entregar na mão de Deus. Não saia essa noite deste lugar sem entregar na presença de Deus tudo aquilo que vem na tua mente agora, que você entende que não provém de Deus, que você entende que uma maldição é algo constante na tua vida, que é algo que você faz assim no círculo e você está lá em cima e quando você já está caindo de novo na mesma situação. Isso aí é uma maldição. Quando você fala assim, eu não quero fofocar, passei uma semana sem fofocar, mas na outra já não aguentei, a língua coçava. É uma maldição. É verdade. Dá risa, mas é verdade. Isso é uma maldição porque é algo que você não pode controlar. Você não controla, ele está dentro de você te controlando. E diz o versículo para terminar, 21. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que eu pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Quando você rendir teu coração, quando você se entregar completamente a Ele, quando você rendir todas as áreas da tua vida, você e eu, o Senhor dá uma promessa para nós. E essa promessa é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, hasta que Ele venha. E que a palavra do Senhor não só estará na tua boca, sino que a palavra de Deus estará na boca dos teus filhos e os filhos dele. Nossa geração será abençoada. Amém. Através de nosso sacrifício. Meu sacrifício. Meu pai não conseguiu se sacrificar, minha mãe não conseguiu se sacrificar, meu avô não conseguiu se sacrificar, mas eu me sacrifico perante o trono de Deus. Eu me rendo delante dele, abro meu coração, expongo delante de sua presença tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E então nesse momento o Senhor desce sobre a tua vida, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa a tua geração. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele te tirou das trevas e te colocou na luz. Ele tirou tua vida da escuridão e te colocou na luz, te colocou no lugar alto, em lugar da autoridade. Na tua boca há poder e autoridade. Na tua mão está o poder de Jesus Cristo. Quando Ele descendeu do inferno, quando Ele levou, arrebatou do diabo a morte, Ele colocou na tua mão. Amém. Está na tua mão. Poder e autoridade. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Eu quero se colocar de pé, por favor. Vamos orar nesse momento. Vamos deixar o Espírito Santo do Senhor Ele agir nesse lugar. Que a glória dele encha tua casa, tua vida, tua família. Que se o Espírito Santo de Deus traga alguma coisa na tua mente, alguma lembrança, que você possa entregar agora mesmo nas mãos dele. Ninguém pode te socorrer, só Deus. Só Deus. Só Deus pode fazer aquele milagre que a gente está precisando. Eu estou precisando de milagre. Eu estou precisando de uma libertação na minha geração. Eu estou precisando de libertação na minha família, nos meus conhecidos, nos meus amigos. Eu estou precisando de um renovo do Espírito Santo. Eu estou precisando de deixar aquela mente que me afasta do Senhor.
Colocamos nas tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, tudo que somos e tudo que temos. Tudo que leva nosso nome, Senhor, está perante teu trono. Senhor, traz aquele renovo. Senhor, com teu fogo vem queimar, Senhor, tudo que não te pertence. Tudo aquilo que está atrapalhando minha vida. Tudo aquilo que me separa de ti, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que está me afastando da tua presença. Tudo aquilo, Senhor, que me está afastando de sentir teu poder e tua autoridade sobre mim. Tudo aquilo, Senhor, que está quitando a paz na minha casa. Tudo que está tirando a paz no meu hogar. Eu coloco perante teu trono, perante tua presença. Tudo, Senhor, que me faz chorar, sofrer. Tudo aquilo, Senhor, que está no meu coração, que traz mágoa, ressentimento, que eu não consigo olhar para as outras pessoas com um coração de amor. Eu não consigo olhar para meu irmão com um coração de amor. Eu não consigo olhar para aquele que está lá fora com um coração de amor. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. 2 segundos, clamamos ao Senhor. 2 segundos, clama, 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 clama. Quem é babastor, que você deveria dar. Representamos a hora do Espírito. Todo espírito imundo reprender agora. Todo espírito imundo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús entramos, Espíritu Santo, ahí en su casa, ahí en el hogar, Señor, reprendiendo, atando todo espíritu de las trevas, fuera. En nombre de Jesús, suelta, 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 suelta os casamentos, suelta a geração agora. Em nome de Jesus, a
Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos em direção à sua casa. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela libertação que o Senhor promoveu na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, declaramos a unção do Espírito fluindo sobre nós, sobre a nossa semana, a semana abençoada para nós, para a nossa família, para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a vida de cada um que está aqui, na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Quarta-feira, volta terça-feira com célula, em nome de Jesus. Uma semana de vitória para nós.